Olá pessoal, tudo bem? Na videoaula de hoje, nós vamos falar sobre as retas e suas posições e vamos aprofundar sobre os ângulos. Vamos lá? Nós vamos começar falando sobre a posição relativa entre duas retas. Então, duas retas, elas podem ser paralelas. O que são retas paralelas? São retas que não possuem ponto em comum. Então, a reta R e a reta S são retas paralelas. Nós podemos identificar com esse símbolo aqui, ó, R paralelo a S. As retas podem ser concorrentes. O que são retas concorrentes? São retas que possuem um ponto em comum. A reta T e a reta U são exemplos de retas concorrentes e são chamadas de retas oblíquas, porque nós temos também as retas perpendiculares, que é um tipo de reta concorrente. As retas perpendiculares, elas se cruzam formando 4 ângulos de 90 graus. Então, elas são concorrentes, mas são perpendiculares, porque elas formam ângulos de 90 graus, certo? Nós podemos identificar por esse símbolo aqui, A perpendicular a B, reta A perpendicular à reta B. As retas, como vocês estão vendo, elas são identificadas com letras minúsculas, tá? Letras do nosso alfabeto minúsculas. Então, nós temos as retas paralelas, as retas concorrentes oblíquas e concorrentes perpendiculares, que formam ângulos de 90 graus, tá bom? Nós vamos falar nessa videoaula sobre ângulos complementares, suplementares e outros tipos de ângulos que vamos ver a seguir. Se você quiser saber, lembrar sobre definição de ângulos, sobre identificação, conceito, né, classificação, você vai assistir a videoaula que está no meu canal, que está com o link na descrição abaixo, tá? Que é uma videoaula feita para o 7º ano. Agora, no 8º ano, nós já sabemos o que são ângulos e vamos aprofundar, tá bom? Então, o que são os ângulos complementares? Ângulos complementares são ângulos que a soma é 90 graus. Então, se eu tenho dois ângulos que somados dão 90 graus, nós temos ângulos complementares. Então, olha aqui o exemplo. AOB. BOC, esses dois ângulos formam 90 graus, estão vendo? Então, esses dois ângulos, AOB e BOC, são ângulos complementares. Esse laranjinha aqui, ó, é um outro jeito que eu posso chamar o ângulo, né? Eu posso chamar o ângulo de AOB ou de ângulo beta, que é uma letra grega, ângulo alfa. Então, eu tenho aqui, ó, AOB mais BOC é igual a 90 graus. Beta mais alfa é igual a 90 graus. Então, se eu tivesse aqui, por exemplo, um ângulo de 60 graus, qual seria o complemento de 60 graus? 30 graus, porque se eu falei de complementares, eu vou lembrar de 90 graus, certo? Então, o complemento de um ângulo é 90 menos o ângulo, 90 menos x, tá? Então, o que são ângulos suplementares? Sempre que falar de suplementares, você vai associar a 180 graus. Então, dois ângulos que somados dão 180 graus são ângulos suplementares. AOB e BOC são ângulos que juntos formam 180 graus. Então, eu tenho aqui novamente beta mais alfa é igual a 180 graus. Se eu tenho que aqui, por exemplo, é 120 graus, esse ângulo aqui vai ser de 60 graus, porque a soma dos dois tem que dar 180 graus, tá bom? Então, falou suplementares, vai lembrar de 180 graus. Falou complementares, vai lembrar de 90 graus. Tudo bem? Então, e agora nós vamos ver um outro tipo de ângulo, que são os ângulos opostos pelo vértice. O que são ângulos opostos pelo vértice? Sempre que você tem duas retas concorrentes, elas vão formar dois pares de ângulos, e esses ângulos são opostos pelo vértice. Olha aqui o exemplo. Eu tenho duas retas concorrentes, né? Tem esse ponto em comum aqui, ó. Esse par de ângulo que elas formam aqui e esse par aqui, ó, eles são opostos
pelo vértice, que o vértice é esse aqui, certo? Então, o que que tem isso? O que que esses ângulos são? Dois ângulos opostos pelo vértice, eles possuem a mesma medida. Portanto, eles são congruentes. Então, se eu falar ângulos opostos pelo vértice, o vértice está aqui, o que que é oposto? O x é oposto ao z, não é? O ângulo x oposto ao ângulo z. Então, esses ângulos são congruentes. O ângulo K é oposto ao ângulo Y. Então, esses ângulos são congruentes, são iguais, porque eles são OPV, opostos pelo vértice. Então, eu tenho aqui, ó, que x é igual a z e k é igual a y. Quer dizer, eles têm a mesma medida, certo? O que mais que nós conseguimos observar nesse desenho dessas duas retas concorrentes? Olha só que interessante. Eu posso observar que x mais o y, que está lá um do ladinho do outro, ó, o que que eles formam? X mais y, 180 graus. Eu posso observar também que x mais k, estão vendo, ó, forma 180 graus, tá vendo? Eu posso observar que k, ó, vou dar meia volta. Comecei aqui e venho até aqui, então k mais z, 180 graus. Da mesma maneira, se eu pegar aqui, ó, comecei aqui e vou até aqui, eu tenho z mais y, também é 180 graus. Então, esses ângulos, eles são suplementares. Então, olha que interessante, duas retas concorrentes, elas formam os ângulos OPV, opostos pelo vértice, que são congruentes, né? E formam também pares de ângulos suplementares, certo? Tem que observar bem o desenho que você consegue identificar. Vamos ver um exemplo sobre ângulos OPV, opostos pelo vértice. Então, eu tenho aqui, ó, se dois ângulos opostos pelo vértice têm medidas indicadas por 2x mais 30 graus e x mais 40 graus, determine. Então, eu tenho dois ângulos opostos pelo vértice e as medidas são essas aqui. O que que eu vou fazer? Pediu para determinar, né? Determinar o valor de x, a medida desses dois ângulos e a medida do ângulo complementar ao ângulo de medida x. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou desenhar o que o comando do exercício falou. Não falou que os ângulos são opostos pelo vértice? Então, eu vou desenhar duas retas concorrentes. Esse ângulo aqui mede 2x mais 30 e esse ângulo aqui, x mais 40. Por que eu coloquei aqui? Porque eu quis. Poderia colocar aqui em cima? Poderia também. Eu só tenho que colocar eles como opostos pelo vértice, porque o comando do exercício falou que eles são opostos pelo vértice. Então, o que que eu vou fazer? Desenhei. Agora, o que que está pedindo? O valor de x. Como que eu vou achar o valor de x? Se esse ângulo é oposto pelo vértice a esse ângulo, o que que eles são? Eles são iguais, eles têm a mesma medida. Então, eu pego 2x mais 30 igual a x mais 40. O que que eu vou ter? Uma equação do primeiro grau. Resolvendo essa equação, eu acho o valor de x, que é o que está pedindo na letra A do exercício. Então, vamos resolver. 2x menos x é igual a 40 menos 30, resolvendo uma equação do primeiro grau. X no primeiro membro e número no segundo membro. 2x menos x, x, 1x, né? 40 menos 30, 10. Então, qual é o valor de x? X é igual a 10 graus. Descobri resolvendo a equação. Por que eu coloquei o igual aqui no meio? Porque falou que os ângulos são opostos pelo vértice. Então, eles são iguais, certo? Agora, eu quero saber a medida desses dois ângulos. Eu descobri que o x é 10 graus. Quanto que mede esse ângulo aqui? Esse ângulo mede 2x mais 30. Então, no lugar do x, eu vou colocar 10, porque eu achei 10 aqui. 2 vezes 10 mais 30. 20 mais 30, 50. Certo? Então, quanto que mede esse ângulo aqui? 50 graus. Então, esses ângulos não são opostos pelo vértice? Então, qual é a conclusão? A é D é 50 graus. O x não é 10? 10 mais 40, 50. E C é B, também é 50 graus. Olha o lembrete aqui. Ângulos OPV são iguais. Então, se esse ângulo aqui eu já determinei e achei que ele mede 50 graus,
O outro, C, é B, também mede 50 graus, porque eles são opostos pelo vértice, certo? Letra C, a medida do ângulo complementar ao ângulo de medida X. O que eu falei para vocês? Quando vê a palavra complementar, eu vou lembrar de 90 graus. Então, se o X é igual a 10, porque o valor de X é 10, e pediu complementar ao ângulo de medida X. Se o X é igual a 10 graus, complementar de 10, 90 menos X. Sempre que falar de complementar, você lembra de 90 graus. 90 menos X. 90 menos 10 é igual a 80 graus. Então, a medida do ângulo complementar ao ângulo de 10 graus é 80 graus. Nem precisa de lembrar isso tudo, né? É só você falar complementar, lembra 90 graus. Então, qual é o complementar de 10? Quanto que falta para dar 90? 80 graus. Então, qual é o complementar de 10? 80 graus. Certo? Vamos ver agora outro tipo de ângulos. Nós vamos ver agora os ângulos formados por duas retas paralelas e uma transversal. O que é isso? Vamos ver. Observe o desenho. Eu tenho a reta R e a reta S. Essas duas retas são paralelas, né? Elas não se encontram, reta R e reta S. Essas duas retas foram cortadas pela reta T, que é uma reta transversal. Ela está transversal às retas paralelas. Então, observa que esse desenho aqui, essas duas retas paralelas com essa transversal, elas formaram 8 ângulos. 8 ângulos. O que esses ângulos têm? Qual é a propriedade que formou com esses ângulos aqui? Primeiramente, observa bem que os pares de ângulos que eu coloquei da mesma cor, eles são chamados de correspondentes. Ângulos correspondentes. E o que os ângulos correspondentes têm? A mesma medida. Tenta observar o seguinte, se você pegar essa reta S e for subindo, sobrepor na reta R, não vai ficar esse ângulo em cima desse, esse em cima desse, esse em cima desse e esse em cima desse, como se fosse um xerox? Aqui é xerox. Então, ou seja, os ângulos que se sobrepõem, eles têm a mesma medida. O B e o F, o C e o G, o D e o H, e o A e o E, certo? Então, eles são congruentes, eles têm a mesma medida. São chamados de ângulos correspondentes, certo? O que mais eu consigo observar nesse desenho aqui, ó? Olha só, o que o ângulo A é do ângulo C? O ângulo A é o que do ângulo C? Oposto pelo vértice. O B e o D, oposto pelo vértice. Consegue observar? Olha aqui o vértice. B e D, A e C. Olha aqui embaixo. F e H, E e G. São ângulos OPV, ângulos opostos pelo vértice. E o que os ângulos opostos pelo vértice são? Congruentes também, tá? Tem a mesma medida. Então, olha o tanto de coisa que nós conseguimos observar com duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Nós observamos 8 ângulos e algumas propriedades entre eles. Vamos ver quais são as outras. Ó, nós temos aqui os mesmos ângulos, porém eu coloquei um outro desenho aqui que nós vamos ter que saber agora os externos, internos e externos também. São algumas nomenclaturas. Só você observar bem que você vai entender, tá? É importante a gente saber os nomes, mas não precisa ficar decorando esses nomes, não. Você precisa entender o assunto. Então, olha só. Os ângulos D e F, D e F, C e E. Esses 4 ângulos aqui, eles são internos. Então, eles estão dentro das retas paralelas. Eles são internos. A, B, H e G são ângulos externos. O que os ângulos são? O D e F, o C e o E, eles são chamados de ângulos alternos internos. Alternos, porque está um de cada lado. Então, D, F e C e E, eles são alternos internos. E o que os ângulos alternos internos são? Congruentes. Olha agora os outros ângulos, que são chamados de ângulos alternos externos. O A e o G,
o B e o H. Eles são alternos, porque está um de cada lado, ó, de cada lado da reta transversal. E eles são alternos externos, porque eles estão do lado de fora das retas paralelas. Os ângulos alternos externos também são congruentes. O A é igual a G e o B igual a H. Tá? Então, basta você identificar, coloca uma reta sobre a outra, como eu falei no outro slide, que você vai entender sem guardar esses nomes, que às vezes esses nomes até podem confundir, mas você tem que entender que o que eles são, se eles são congruentes ou se não vão ser congruentes, né? Vamos ver um outro exemplo aqui, ó. Então, eu tenho aqui em cima alternos internos, alternos externos. Agora, eu tenho um outro nome, ó, ângulos colaterais internos. O que é a palavra colaterais? Colaterais é que está do mesmo lado. Então, pensa aqui, ó, na reta transversal. Olha só, os pares de ângulo D e E, tá vendo? C e F. O que eles são? Eles são colaterais internos, que eles estão aqui dentro. D e E, C e F. Esses dois ângulos colaterais internos, se você colocar essa reta sobre essa, você vai perceber que o D mais o ângulo E vão formar 180 graus. Ó, esse ângulo agudo mais esse ângulo obtuso, eles formam 180 graus. Porque, na verdade, esse ângulo aqui, ó, é igual a esse aqui, ó. Então, se você juntar esses dois, dá 180 graus, não é? Então, o ângulo D e o ângulo E, eles são colaterais internos. O ângulo C e o ângulo F são colaterais internos também. E eles formam 180 graus, são suplementares. Os outros que são colaterais externos, eles estão do lado de fora, são externos, colaterais do mesmo lado. A, os pares A e H, B e G, também são ângulos colaterais externos. E eles são suplementares. O que são ângulos suplementares? Que formam 180 graus, certo? Vamos ver um exemplo agora, ó. Encontre a medida de cada ângulo. Então, eu tenho aqui duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Eu tenho que descobrir quanto que mede esse ângulo aqui, quanto que mede esse ângulo aqui e quanto que mede esse ângulinho aqui que chamei de A, tá? Só que, pensa bem, para a gente descobrir quanto que mede esse ângulo, eu tenho que descobrir primeiro o valor do X, não é? Então, vamos lembrar da propriedade lá do slide passado. Esse ângulo com esse, eles são do mesmo lado, então eles são colaterais, não é? Estão do mesmo lado. Colaterais o quê? Colaterais externos, porque eles estão os dois do lado de fora, eles não estão aqui dentro, do lado de fora. E o que os colaterais externos são? Eles são suplementares. Ah, mas se você não quiser gravar isso tudo, pensa bem, pega essa reta S e tenta colocar ela em cima da reta R. Ó, sobe ela aqui, ó. Se você conseguir visualizar isso, você vai ver que esse ângulo aqui, ele vem parar aqui, ó, do ladinho do x menos 10. Então, com isso, fica mais fácil de você entender. Se você pegar o x menos 10 e juntar com 2x mais 10, você vai ter o quê? 180 graus. Eles são suplementares. Então, com isso, você consegue achar o valor de x, fazendo uma equação. Então, o que eu fiz? X menos 10 mais 2x mais 10 é igual a 180 graus, pela propriedade dos ângulos colaterais externos, certo? Montei essa equação aqui, ó. Resolvendo a equação, x no primeiro membro, x mais 2x é igual. Número no segundo, 180 mais 10 menos 10, que quando troca de membro, troca o sinal, não é assim? 1x mais 2x, 3x. 180. Aqui pode cancelar, mais 10 com menos 10, 0. Então, vai dar 180. X é igual a 180, dividido por 3. Está multiplicando, passa dividindo. X é igual a 60 graus. Então, eu achei que o X vale 60 graus. Só que eu quero saber a medida de cada ângulo.
Se o x vale 60 graus, o que eu vou descobrir aqui, ó? X menos 10. Se o x vale 60, 60 menos 10, 50 graus. Então, esse ângulo aqui mede 50 graus. Vamos ver o outro. 2x mais 10. 2 vezes 60 mais 10. 2 vezes 60, 120. 120 mais 10, 130 graus. Ué, mas pensa bem, se o x vale 60, esse ângulo aqui vale 50, eles não são suplementares? Então, 50 mais 130, 180 graus. Posso descobrir dessa maneira também. Então, eu coloquei aqui, ó, o ângulo de 50 graus é um ângulo agudo. O ângulo de 130 graus é um ângulo obtuso, certo? Então, esse ângulo aqui mede 50 graus. Esse ângulo aqui mede 130 graus. E esse ângulo A, ele é o que desse ângulo aqui? Hein? Lembra? OPV, oposto pelo vértice. Então, o ângulo A também mede 50 graus. Certo, pessoal? Então, com essa videoaula, nós vamos conseguir trabalhar os exercícios, tá? E vocês vão, se tiver dúvida, me procurar para a gente conseguir resolver sem ficar dúvidas, tudo bem? Então, um beijo para vocês, tá? E me procurem se precisar, tá bom? Até a próxima videoaula.